quais foram as consequências de todo esse processo de colonização e neocolonização que o continente africano passou? Nós já sabemos que houve uma partilha da África, partilha essa liderada pela Alemanha, onde ficou estabelecido no continente africano algo conhecido como fronteiras artificiais. E essas fronteiras artificiais, juntamente com uma infinidade de outros fatores, de justificativas inclusive sociológicas, para o porquê de a África merecer ser colonizada e principalmente seus povos serem dominados e serem considerados inferior, isso deixou consequências profundas no continente africano e é o que justifica muito aquela imagem que nós temos de um continente pobre e que padece de uma infinidade de outros problemas. Só que em um determinado momento esse processo acabou. De que forma foi o fim desse processo? Vamos lembrar que o continente africano, ele basicamente foi dominado por nações oriundas da Europa. Só que chegou a Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar que ao fim da Segunda Guerra Mundial, todas as nações europeias estavam extremamente enfraquecidas, economicamente e politicamente. Portanto, toda aquela dominação que existia no continente africano, ela passou a não existir mais. E é nesse momento que vai começar um processo de descolonização da África. Muitas dessas nações vão aproveitar esse enfraquecimento e vão iniciar esse processo de descolonização. Eles se aproveitaram de uma desorganização político-militar dos países europeus que estavam abalados pela guerra e apropriando-se também dos ideais de libertação nascidos dos movimentos antinazistas. Acabaram que muitas dessas nações africanas elas se organizaram em busca de independência. Tanto é que é muito comum você ver em livros de história, livros de geografia, mostrando que a Segunda Guerra Mundial foi um fator de virada na história da humanidade. Porque realmente a imagem que ela deixou foi de libertação, de nenhum povo cabia mais ser dominado. Bem, nessa imagem aqui você vai ver um pouco de como ocorreu esse processo de descolonização. África, a partir da década de 50 até os anos 80, e você vai vendo em como se deu todo esse processo. Aqueles países que estiveram diretamente ligados aqui ao processo da Segunda Guerra Mundial e foram se descolonizando um atrás do outro. Portanto, esse processo de descolonização ele se desencadeou a partir da antiga Costa do Ouro, então colônia inglesa, atual Gana, que fica nesta região. E sob a liderança deste cidadão aqui, chamado Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah ele era líder de um partido na Convenção Popular em Gana e ele desencadeou uma luta pela libertação continental. Não era algo voltado só para o país dele, mas sim para o continente africano como um todo. E ele pregava um ideal conhecido como pan-africanismo. O que quer dizer isso? Ele deixava bem claro que ele buscava uma união dos povos africanos e não mais aquelas diferenças que foram cada vez mais incentivadas por todo aquele modelo colonial. E essa união era em torno da mesma causa. Que causa era essa? Independência. Deixar de lado todo aquele domínio neocolonial, todo aquele domínio causado pelas nações europeias. Portanto, Kwame lutou muito com isso. Para ele, para você ter uma ideia, era melhor ser livre para governar bem ou mal a si próprio do que ser governado por outros. Para ele, a plena independência de Gana só seria completa quando a África toda fosse livre. Portanto, esse homem lutou muito por essa libertação africana. E acontece que as ideias do Kwame elas foram propulsoras para uma nova história africana. Outras lideranças surgiram em diversos outros países, como Patrice Lumumba no Congo, Jomo Kenyatta no Quênia, Agostinho Neto na Angola, Samori Machel em Moçambique e Sékou Touré em Guiné. E essa descolonização ela é um fato histórico recente. Tanto é que um dos últimos povos que se tornou independente foi a Namíbia, ainda na década de 1990. Mas acontece que a África deixou de ser o quintalzinho onde as nações europeias iam lá para poder retirar aquilo que elas queriam e bem entendiam. Só que isso gerou consequências gravíssimas naquela região.
E acaba que são essas consequências que deixaram essa imagem que tu conheces da África. Antes dos europeus estabelecerem aquela partilha no continente, a maioria das propriedades africanas elas não conheciam a partilha de bens. Não existia capitalismo naquele continente. Principalmente este modelo capitalista, como nós conhecemos, de busca incessante pelo lucro, onde cada um quer ser melhor do que o outro. Boa parte das relações econômicas desse continente elas ainda eram baseadas na troca. O famoso, bom e velho escambo. E você retirava da terra somente aquilo que você necessitava. Era uma produção totalmente voltada para subsistência. Só que, infelizmente, o colonizador levou tudo isso embora. Com a colonização, acabaram que muitos desses usos e costumes eles foram eliminados. Por exemplo, a produção artesanal foi abolida. A agricultura, que antes era de subsistência, foi trocada por uma agricultura comercial, visando o mercado interno. Tanto é que tem essa frase que é do Albert Dubois, que ele é um historiador, que ele fala que, na maioria dos casos, eles se dedicavam a produzir o que não consumiam e a consumir o que não produziam. Quer dizer, estavam ali produzindo, somente buscando o mercado externo e, infelizmente, já não produzia o suficiente para abastecer o mercado interno. Do ponto de vista político, o colonialismo ele criou as chamadas fronteiras artificiais, como nós já vimos aqui mais de uma vez, que isso gerou um problema gravíssimo étnico nesse continente, onde algumas nações foram privilegiadas, algumas etnias foram privilegiadas em detrimento de outras, até para poder criar uma disputa interna e não haver uma união desses povos, para que eles pudessem lutar contra o colonizador. E havia muita divergência entre alguns grupos étnicos, e acabou que esses grupos étnicos, boa parte deles foram colocados dentro do mesmo território, e acabou acirrando a diferença entre esses grupos. E dessa forma complicava todo o arranjo político desses povos após a descolonização. Tanto é que você tem uma infinidade de guerras e conflitos até hoje no continente africano devido a todo esse processo de fronteiras artificiais. Que isso aqui eu posso dizer foi um dos maiores causadores de todo o problema que você tem no continente africano. Essa divisão territorial que se baseava somente na vontade do colonizador e não na real situação da população daquela localidade. Pra você ter uma ideia, nem se estudava história africana ou geografia africana nas escolas. Estudava-se, por exemplo, a história do colonizador, a geografia do colonizador daqueles países. A língua do colonizador foi imposta, tanto é que vários países africanos a língua materna é o francês, é o inglês, é o português, e boa parte dos idiomas e dialetos eles foram deixados de lado. Tanto é que você tem uma infinidade de países africanos que têm essas línguas como a língua principal dos seus países. E acaba que a história africana, mesmo sendo descartada pela metrópole, onde você tem uma ideia, até os livros eram importados, ela se manteve através da oralidade, aquela história contada de pai para filho, e acabou sendo preservada a história da população. Uma grande herança colonial deixada, grande no sentido de ruim mesmo, não é no sentido bom, deixada pelo colonizador, essa herança que privilegiava o mercado externo para poder facilitar o escoamento da produção interna. Quer dizer, criou-se toda uma rede, toda uma malha ferroviária, objetivando atender o mercado externo, e é uma rede ferroviária que não tem nenhuma ligação com o sentido de integrar o continente. Não há integração nesse continente. Infelizmente, a forma como essa partilha foi executada na África deixou heranças coloniais gravíssimas, racistas, e muitas delas com suporte legal para a dominação do continente, como por exemplo o apartheid, que nós vamos abordar numa outra oportunidade.